Antes dos monastérios formais existirem em Figueira, Figueira era considerado um monastério informal. E agora, pergunta a pessoa, com os monastérios materializados, como ficam as áreas de Figueira? Então, nos monastérios tem-se o tempo todo para viver os atributos, porque o monastério vive para isso, e então ali a vida é exclusivamente esta, e com todos aqueles desenvolvimentos, não é, que se tem tido nos últimos tempos. Agora, quanto às áreas de Figueira, elas devem oferecer um ambiente externo, atividades, estudos, enfim, um ambiente adequado para as pessoas desenvolverem os atributos, no nível em que elas puderem, na proporção em que elas puderem desenvolver. Nos monastérios só se faz isto. Agora, nas áreas, com todos os que frequentam as áreas, elas devem ser um ambiente propício para a gente poder ir desenvolvendo aquilo. Então, do ponto de vista de conteúdos, não há uma diferença. A diferença é de concentração no conteúdo. Que nos monastérios não se deve fazer outra coisa. Agora, nas áreas, isto fica entregue à consciência de cada um, isto fica entregue à devoção de cada um, aos atributos, não? Enfim, fica entregue também ao processo de cada um. Agora, as áreas devem oferecer um ambiente para que isto seja possível. E uma pessoa foi tomar um banho ao ar livre aqui na vida criativa e teve a visão de um símbolo. No símbolo havia um coração transparente como um cristal, um pássaro branco e um arco-íris. E como ela estava no banho ao ar livre, ela acha que este símbolo deve ter um valor para ela, mas ela não compreendeu. O coração transparente pode estar indicando a sua intenção de servir, a sua intenção honesta de servir. O pássaro branco significa pureza. Como você estava procurando um banho ao ar livre, o pássaro branco foi um sinal de que havia uma pureza disponível para ser desenvolvida. E o arco-íris podia estar significando uma harmonia no seu ser. Então você estava fazendo um banho ao ar livre e interiormente, subjetivamente, estavam sendo desenvolvidos a intenção de servir, a pureza e a harmonia das energias no seu ser. Então esta pessoa estava fazendo um verdadeiro banho ao ar livre. Não estava só se banhando, estava acontecendo algo com ela ali naquela oportunidade. E uma pessoa está perguntando, afinal, quem é o nosso instrutor? Bem, o que se conhece como instrutor dos homens e dos anjos todos é o Cristo. Ele, quando instrui, não? Ele está baseado na nossa essência espiritual, está baseado naquilo que nós somos na nossa essência. Então esse é o instrutor de todos. Mas quando chega na hora de nós tomarmos consciência e de nos unirmos com a nossa mônada, isto é uma expansão de consciência muito importante. Quando estamos sendo cuidados, instruídos internamente para ter uma união consciente com a mônada. Aí o instrutor é o Senhor do mundo. Ele é que cuida disto, porque isto é uma expansão de consciência muito importante nos homens deste mundo. Então, a instrução durante aquele trajeto, não de nós nos unirmos com a mônada bem conscientemente, é o Senhor do mundo que cuida. Agora, nós sabemos que, segundo Erques, não, que Astaras Gran é um instrutor de mônadas. Há certas coisas que
não são um impulso assim. Há certas coisas que são mais permanentes, que são mais atentas a um ser. Então, Astaras Gram representa uma instrução. Isto é de um modo geral. Quando nós estamos reunindo a nossa personalidade para irmos na direção da alma, na direção do eu superior, aí o nosso primeiro instrutor é o eu superior, é a alma, é o nosso eu interno. Esse que é o nosso primeiro instrutor. Mas pode acontecer, sim, que haja outros instrutores. Não para efeito desta união da personalidade com a alma, mas nos estágios mais avançados. Então entram esses outros fatores na nossa instrução. A pessoa está perguntando: como saber se realmente viemos para ser mãe? E se existe um sinal claro nesse sentido? Bom, se nós estivéssemos fazendo uma vida preparatória, teria dezenas de respostas para essa pergunta. Mas, se a gente se considerar no fim dos tempos, no fim de uma época, então teríamos que buscar respostas mais sintéticas, mais reais, menos mentais. Então, como saber se realmente devemos ser mãe? São João da Cruz responde: não devemos querer saber de nada. Isto é curso superior de espiritualidade. Não devemos querer saber de nada. Uma pessoa tem sido roubada seguidamente. E o que quer dizer isto? Porque existe um karma de roubo e como minimizá-lo. Quando acontece o que nós chamamos de roubo, nós não fomos roubados de nada. Nós estamos devolvendo alguma coisa que roubamos no passado, compreende? Então, não existem vítimas de roubo. Existem pessoas que estão devolvendo o que roubaram. Esta é a lei do karma. Agora, como minimizar isto? Bem, se ainda existe karma de roubo em aberto, você voluntariamente doe as coisas para quem precisa. Você vá servir aos pobres, você dê a quem precisa. Tire de você, não o que sobra. Tire de você e dê para quem precisa. Porque aí o karma de roubo vai sendo acertado, sem que você seja roubada. Você doe tirando de você para alguém. E aí, depois desse karma acertado, você estará em outro ponto. Não precisará mais continuar a ser roubado até o fim da vida. Você espontaneamente devolva e assim faça o bem para os outros. Porém, não é o que sobra. É tirando de você, você ficando com menos e dando para quem precisa. Aí se ajusta sim o karma. E esta pessoa que sonhou com muitas coisas, por exemplo, uma africana que lhe entregava 5 bebês para que ela cuidasse deles, e um sonho onde ela recebia assim várias tarefas. Então, o astral do planeta está nessas condições como você sonhou. Uma grande confusão no astral do planeta. E se uma africana que representa a humanidade mais oprimida, a humanidade mais injustiçada, se é que se pode empregar esta palavra dentro do karma. Mas esta é a situação planetária. Então está sendo mostrada para você no plano astral, porque ela deu uma grande volta pelo plano astral, vendo todos esses horrores e confusões. Então isto você está sendo treinada, está sendo mostrado para você. Quer dizer que você tem possibilidades de servir, de trabalhar no plano astral. Mas para a gente ter uma tarefa no plano astral planetário e, portanto, transmutar muitas coisas infernais, é preciso que a gente tenha uma certa estrutura. Não só estrutura psicológica, mas estrutura física também.
porque o físico também começa a transmutar as coisas que encontramos no plano astral. Então é preciso que você se cuide, que você ore bastante, que você mantenha sua mente elevada e que principalmente ofereça o seu sono antes de adormecer ao plano evolutivo. Ofereça ao seu eu superior, à sua mônada, as horas que o seu corpo vai passar dormindo, para ver se você tem alguma tarefa neste nível, como parece que tem. Então, quando nós sonhamos com estas coisas no plano astral, às vezes pode significar que o corpo astral de uma pessoa está se encontrando com o nosso, naquele nível. Então nós precisamos estar muito tranquilos, nunca supersticiosos, estarmos sempre muito observadores para ver o que acontece, o que se passa, porque há tanta necessidade de serviço, de trabalho, que enquanto nós dormimos, enquanto o corpo dorme, nós aproveitamos aquelas horas para trabalharmos nos outros planos e nos outros níveis. Mas para isso precisa que a gente esteja em oferta e que a gente saiba cuidar dos corpos. Então é preciso um tratamento cuidadoso com os corpos, não submeter os corpos a muita pressa, a crítica, cuidar da mente, cuidar dos pensamentos, cuidar dos sentimentos, para os corpos estarem todos em ordem e alinhados. Então, há muita necessidade de seres que trabalhem no plano etérico, no plano astral, no plano mental, e isto todos nós somos convidados a nos organizarmos e a nos prepararmos para fazer. Porque realmente no caos planetário atual, que já é bastante significativo, este caos vai se desenvolver ainda mais. De forma que todos nós que já temos consciência, não é, do que se passa, que já temos consciência do serviço, podemos ir nos preparando para nos transformarmos em servidores e não em espectadores do que acontece, ou vítimas, se pode usar esta palavra, do que acontece. Mas nós já temos conhecimento suficiente e devemos ter consciência também suficiente para nos transformarmos em servidores nesta época, nesses momentos cíclicos. Agora, aqueles que devem se tornar servidores, porque assim decidiram antes de encarnar, mas na descida esqueceram, porque quando a gente desce para a encarnação, a gente esquece de tudo o que combinou de fazer aqui. E às vezes leva-se muitos anos para se assumir aquilo que se veio fazer. Então, como vocês todos estão interessados nestas coisas, estão fazendo o caminho com bastante fidelidade, porque estão há muitos anos no caminho, saibam que vocês podem ter tomado esse compromisso e não se lembram. Então precisa que vocês se perguntem qual é o trabalho de vocês nesta etapa do mundo, o que vocês vieram fazer aqui na vida, não é? Não vieram fazer aqui para as conversas fiadas, mas vocês deviam estar aqui bastante conscientes não, do que vieram fazer. E num centro espiritual se deve manter esta lembrança. Nós estamos aqui por um determinado motivo, e não estamos aqui à toa, e não estamos aqui de passagem. Nossa alma não está nestas coisas de passagem. Nosso corpo físico pode estar, porque tem outros compromissos kármicos. Então nós temos que nos considerar seres, almas encarnadas, mônadas encarnadas, para que consigamos cumprir o nosso papel. Cumprir a nossa parte, pelo menos 70%, porque cumprimos só 30%. Quem diz isso não sou eu, mas são os mestres ascensionados. Quem trabalha cumpre 30% atualmente, quando se esperava que cumpríssemos pelo menos 70%. Está claro isso para todos? Eu não podia deixar de falar estas coisas hoje, porque é necessário, é muito necessário que a gente se lembre. E aqueles que se lembram, desculpem terem que ouvir de novo, mas ouçam como serviço.
enquanto ouvem o que não precisam ouvir, orem para ajudar os outros. E uma pessoa pergunta: como eu posso ajudar alguém muito querido que cometeu suicídio? E orar é a única coisa a fazer? Sim, mas para você orar, seria muito melhor se você soubesse ou se você afirmasse que não existe morte, sabe? Cuidado para não ficar orando para um morto, entre aspas, porque ninguém está morto. Então, se você considera um suicida vivo, lá nos outros planos, as suas orações vão agir muito mais. Porque aí talvez vão falar com ele, porque você está considerando vivo. Agora, se você está considerando um morto, as suas orações já partem geladas, partem com uma onda fria, porque ninguém está morto. Quando alguém se põe a orar por alguém que desencarnou, nós estamos orando com quem está vivo. Estamos nos comunicando telepaticamente com quem está vivo. Agora, se nós o consideramos morto, o que ele recebe é uma onda fria. Tecnicamente, o que ele recebe é uma onda fria. Certo? Então, o seu amigo não está morto e você deve considerá-lo vivo, apesar de ele estar em outros planos. E para você não fazer um contato com ele em algum nível que não é muito iluminado por enquanto, você faça a sua oração sem pensar muito nele. Você faça a oração e oferece ao único, oferece ao plano evolutivo aquilo para quem estiver precisando mais. Mas não cite ninguém, não personalize essas coisas. Deixe essas coisas entregues. Deixe essas coisas entregues ao plano. Tenha fé que tudo que nós fazemos de positivo vai repercutir. E é melhor que repercuta lá onde é mais necessário. Porque assim nós vamos criando um ambiente mais positivo. E não pense que o seu amigo vai deixar de receber as orações porque você não a dirigiu a ele, você dirigiu de um modo geral. Porque cada um recebe aquilo que precisa, no grau que precisa, quando nós temos fé que isto aconteça. E há muitos seres que vivem orando. E a oração deles pode ir para este assunto, por exemplo, pode ir para este caso. Nunca se sabe. Nós nada sabemos. Nós só sabemos que estamos na vida para servir. E se não compreendemos ainda isto, ou se não assumimos ainda isto, parece que ainda está em tempo. Nós todos estamos na vida para servir ao planeta aonde chegamos, para servir à humanidade que encontramos, para servir aos reinos da natureza, ao reino animal, ao reino vegetal, ao reino mineral. Nós estamos na vida para servir. Todos nós sabemos disso. É que quando descemos para a encarnação esquecemos de tudo. Esquecemos de tudo. E temos que andar relembrando. Tem pessoas que levam 21 anos, tem pessoas que levam 28 anos, tem pessoas que levam 42 anos para se lembrar daquilo que combinaram de fazer aqui. Quanto mais seres forem conscientes destas coisas, mais a humanidade vai despertando. Porque a humanidade é considerado um núcleo adormecido, literalmente adormecido e iludido. Adormecido e iludido. Isto é a definição de humanidade nos planos onde se tem consciência. É um núcleo adormecido e iludido. Então, é preciso que aqueles que estão mais despertos e que têm menos ilusões, esses devem como que puxar o trem. Porque é um trem, sabe? É um trem. E não se trata de um vagão chegar sozinho. É o trem todo que vai chegar no fim. Então vamos assumindo a nossa parte como parte deste trem para poder levá-lo. Fazer todo o possível e o impossível. Uma grande instrutora, que se conhece como a mãe do ashram de Sri Aurobindo, a mãe dizia
que não se trata de fazer o possível. O possível são as pessoas leigas que fazem o possível. Para nós se trata de fazer o impossível, não o possível. Fazer o possível qualquer um faz, menos um ser inconsciente faz o possível. A nós cabe fazer o impossível. Então, quando nós achamos que não somos capazes de fazer uma coisa, é aquilo que a gente deve fazer. Deve fazer o impossível. Isto é a ordem da instrutora, que falava mesmo, às vezes, num tom de primeiro raio. E com o primeiro raio dela e com a força dela, ela evitou várias vezes que houvesse conflitos universais. E também com a força e com a decisão dela, fez com que uma guerra terminasse, uma guerra que não se sabia onde ia parar. De forma que é confiável o que ela diz. Então, uma pessoa que está sentada na sua sala e faz com que uma guerra termine num outro país, gente que nem a conhecia, que nunca tinha ouvido falar nela, faz com que uma guerra termine, esta pessoa pode nos dizer, sim, que se trata de fazer o impossível. Está claro para vocês? Nós temos que nos pautar em gente grande, nós temos que nos pautar em seres autênticos, temos que nos pautar, temos que ter como referência mônadas conscientes e não temos que estar nivelados com a vida comum, com a humanidade normal. Isto não tem nada a ver com o nosso processo. E nós temos que nos cuidar, porque a humanidade normal é contagiosa. A humanidade normal, segundo o tibetano e segundo os mestres ascensionados, a humanidade normal é doente, doente e contagiosa. De forma que nós precisamos saber em que posição estamos, o que é que resolvemos fazer. O que é que decidimos fazer da nossa vida? Ou se nós estamos nos contagiando conscientemente, sabendo que está um contágio e que estamos fazendo isto conscientemente. E aí temos que ter cuidado para nos limparmos um pouco, para não ficarmos contagiando os outros com a nossa contaminação. Tudo isso, sabe, nós temos que ter muito claro hoje em dia. Porque senão vamos ficar muito infelizes. Isto é, a nossa alma vai ficar muito frustrada. E uma alma frustrada dentro de corpos não é muito bom para esses corpos. Esses corpos vão decaindo. Com uma alma frustrada lá dentro, esses corpos no fim vão decaindo. Essa superfície da Terra, que já é uma delegacia, já é um cemitério, já é um hospital, o que vai ficar? Nós temos que ter consciência do que estamos vivendo, da época em que estamos vivendo, temos que ter consciência da situação planetária e da nossa situação de iludidos. Iludidos. Nós somos iludidos que precisamos de pessoas, nós somos iludidos que temos filhos, que temos marido, que temos não sei o quê. Tudo isto é ilusão, tudo isto é uma ilusão. Quem quiser saber disto bem tecnicamente, pegue aquele livro Ilusão, um Problema Mundial, de Alice Bailey. Ilusão, Problema Mundial. Vocês vão ver que ali não escapa nada. A não ser, naturalmente, o divino. Mas ali não escapa nada. São níveis, são planos de ilusão. E que se estão dizendo isso tão claramente para nós. E se nós não formos completamente desavisados, não? Sabemos que tudo isto é uma ilusão. Então, como é que se vive aqui? Que rumo tomamos? O que temos que fazer? Isto cada um deve se perguntar. Como explicar para uma criança de 6 anos a diferença entre alma e espírito? Olha, cada coisa a seu tempo, viu? Cada coisa a seu tempo. Tem gente de 80 anos
que ainda não têm condições de saber qual é a diferença de alma e espírito. Então, cada coisa a seu tempo. A criança perguntou, então precisa responder de forma que ela possa entender. Precisa responder de forma que ela possa entender. Pedir luz antes e depois procurar responder. O tempo de saber as coisas não é o mesmo para todas as crianças. Então, tem crianças que devem saber logo das coisas, quando perguntam. E outras que têm que esperar um pouco para saber das coisas. Porque tem coisas nas crianças em formação. O corpo astral, por exemplo, não está formado numa criança de 6 anos. O corpo mental, muito menos. Então é preciso dose, preciso a coisa dosada. E quando a pessoa pergunta, precisa muito cuidado no que responder e muito cuidado para não deixar a pessoa satisfeita com a resposta. Isso é muito importante. Quando alguém pergunta uma coisa, você responda um tanto. Não responda tudo, não. Um tanto só. E deixe a pessoa ainda com fome, que é para ela tornar a perguntar. Porque se ela for totalmente satisfeita, ela vai ter que digerir aquilo durante muito tempo, enquanto isso as forças vêm e colocam ela no outro rumo. É preciso que a pessoa fique com um pouco de fome, sempre. Então responda até o ponto correto e o seu eu superior vai te indicar quando é que você deve parar de falar. E aí deixe o outro com um pouquinho de fome. Como transcender a dificuldade de filha que foi rejeitada? Então, a pessoa encontrou criança que se considera rejeitada e como é que ela deve fazer? Você deve tentar explicar para ela, no nível que ela possa compreender, que ela não foi rejeitada por ninguém, porque o pai dela é o pai de nós todos. O pai dela é Deus. E a mãe dela é a mãe de nós todos, é a mãe do mundo. Explique para ela o que é o pai e o que é a mãe, mas não esse que pôs ela aqui, porque isso são irmãos dela. São irmãos dela que cumpriram o que tinham que cumprir e pronto. Procure ensinar isso para ela desde criança, para ela não levar isto para o resto da vida. O que significa uma filha enjeitada? Eu não sei o que significa isso. Vocês acham que a mãe do mundo enjeitou alguém? A mãe do mundo tem nós todos sob o manto dela. O pai, a criação, a fonte de vida enjeitou alguém? A fonte de vida enjeitou alguém? Que é isso? Tendo em vista, diz uma pessoa, serem os mundos superiores a verdadeira vida, por que as pessoas têm medo de desencarnar? As pessoas têm medo de desencarnar um pouco por ignorância, por desconhecerem o processo da desencarnação, que está dito com todas as letras e didaticamente em muitos instrutores orientais. Então, temem porque desconhecem o processo da desencarnação, como desconhecem o da encarnação, não sabem onde estão nem de onde vieram. É uma ignorância imensa nesse setor. Então, temem porque é desconhecido, porque não conhecem, não sabem. A vida é uma só, sabe? Não tem uma vida aqui, outra vida do lado de lá. Nós é que temos que aprender a unir esses planos de consciência. Nós temos que aprender. E quando chegar a hora de mudar de plano, é só se preparar direitinho, fisicamente inclusive. Você se prepare ao máximo, como se estivesse prontinho ali, fisicamente inclusive. E pronto, e passe para o lado de lá. Qual é o problema? Qual é o problema? Nenhum problema. Então é preciso isto, não ficar questionando, não ficar transformando isto, porque não há tempo mais para estas coisas. Não há tempo para isso mais. Porque as pessoas têm medo de desencarnar, porque não sabem o que se passa, porque são ignorantes, ou porque não quiseram, não se interessaram por isso enquanto estavam encarnados. Porque quando a gente está encarnado, a gente deve se interessar. Como será que eu vou passar por lado de lá? Como é isso? Vá procurar, vá estudar, vá buscar. Está tudo escrito isto. Está tudo muito, muito bem explicado. Tudo.
E quando você chega lá também, está muito explicado como é que se chega. Olha, tem livros de todos os níveis para dizer isto. Tem livros de todos os níveis. Vocês sabem que na Atlântida havia o conhecimento disso, que era muito normal. Na Atlântida, numa certa época, era normal se conhecer essas coisas. Na Atlântida não havia problema com essas coisas. Depois a Atlântida foi decaindo, né? E depois o mundo foi virando essas coisas que vocês veem. Mas na Atlântida, isso era sabido, isso tudo era conversado assim, muito simplesmente. E está tudo aí para a gente saber como é. Nós teríamos que, na nova raça e na nova humanidade, estarmos mais preparados para estas coisas. Senão, como vamos entrar numa nova raça? Mas essa nova raça tem um código. Tem um código. Essa nova terra tem um código. Existe um plano para esta terra. Nós temos que nos preparar. Temos que nos preparar para entrar lá já em ordem, para entrar lá já preparados naquilo que podemos estar preparados. Mas não estarmos no ar assim, desencarnados, sem saber nada, de nada. Que é isso? Não há necessidade disto hoje. Todo esse conhecimento está aberto, gravado, escrito, em todas as línguas, em todas as culturas. E nós precisamos não ficar tão prisioneiros do planeta como estamos, não tão prisioneiros dos corpos, prisioneiros da matéria. O que é isso? Em geral, todas as noites tenho sonhos em que participo de ações de relações de trabalho com pessoas, às vezes sonhos longos. O que significam estes sonhos? Então, você está agindo no plano astral. Se você está trabalhando com pessoas no plano astral, você já está agindo no plano astral. No seu corpo astral, você já tem uma formação. Então você precisa olhar bem para isso, porque você está trabalhando enquanto seu corpo dorme e você precisa tomar consciência disto. Antes de adormecer, você se volte para o centro da sua consciência, se volte para o seu eu superior, para a sua alma. Você deve acreditar, não é que tem uma alma. Então você se volte para a sua alma e diga: olha, eu gostaria de estar lúcido, eu gostaria de saber o que eu estou fazendo enquanto meu corpo dorme. Porque ela aqui está trabalhando, inclusive com outros seres do outro lado. Então precisa que ele te dê lucidez sobre isso. Peça para o seu interior que... Às vezes acontece de nós trabalharmos inconscientemente durante os sonhos para o nosso eu consciente não atrapalhar. Então o eu interno prefere pegar o corpo astral enquanto o físico está dormindo, o cérebro está dormindo, a pessoa está inconsciente. Então ele pega o corpo astral e vai trabalhar com ele. Isto é porque há perigo da gente atrapalhar o trabalho. Ficar julgando as coisas, ficar criticando, ficar escolhendo, porque serviço não se escolhe, sabe? Serviço não se escolhe. Então, se a gente tem a possibilidade de ficar escolhendo o serviço, por exemplo, o eu interno leva os corpos para trabalhar e nós não sabemos de nada do que se passa, para não atrapalhar, porque serviço não se escolhe. Serviço é aquele que está na sua frente para ser feito, seja o que for. E assim você vai aprendendo a fazer de tudo. Porque uma das nossas maiores doenças é a especialização. Isto é uma das maiores doenças que existe na humanidade. Eu sou especialista nisto. Eu só sei fazer isto. Nós deveríamos fazer de tudo. Bom, se eu vivesse em certos países já estaria preso, né? Então Deus sabe porque eu nasci neste. Se é benéfico escutar as partilhas enquanto estamos realizando outras coisas, como por exemplo dirigindo carros, arrumando casa, fazendo os trabalhos artesanais, ou seria melhor realizar uma coisa de cada vez? Melhor seria realizar uma coisa de cada vez, seria o melhor.
Agora, eu conheço pessoas que até no trânsito de São Paulo ouvem as coisas no rádio do carro. Parece que ouvem mesmo. Tem uma que parece que ouve. Isto não deveria ser a regra geral, mas acontece. Pode acontecer. Porque no trânsito, você deve estar no trânsito, né? Você deve estar prestando atenção que está ali. Mas se não te deram nenhuma lição, é porque, por enquanto, está sendo permitido. Agora, que temos que fazer de tudo, a qualquer momento, a qualquer hora, em qualquer circunstância, isso é uma coisa real. Mas não se pode dizer isso para todo mundo. As pessoas é que têm que chegar e saber quando é que devem fazer as coisas e como. E como podemos nos preparar para uma transmutação? Ele está querendo dizer uma troca de ser interior. Porque nós estamos formando um todo, né? Formando um indivíduo, mas o nosso ser interno pode sair e entrar outro. Isto não é aquela possessão do espiritismo, não. Aquilo é outra coisa, que aqui a gente não trata. Existe, mas aqui a gente não trata. Nós estamos falando é de nós sairmos do corpo, irmos para outros caminhos, outra vida, e alguém ocupar o nosso corpo. Alguém lúcido, não alma danada, lúcido. É. Então, eu saio lucidamente e entra outro lucidamente. É maravilhosa esta ciência, maravilhosa. Porque não pode estar duas pessoas no mesmo corpo, seria um empossessamento. Tem que primeiro um sair e depois o outro entrar. E essa ciência é tão perfeita que a saída e a entrada, apesar de não ser ao mesmo tempo, primeiro sai, depois entra o outro. Isto é tão perfeito que não há vácuo. Vocês podem imaginar isto? Sai um, entra o outro. Eles não dão encontro, acontece uma coisa normalíssima para a lei da transmutação e não há vácuo. Muito difícil da gente poder imaginar, mas é isto. Então, na transmutação, você pode se preparar no sentido de saber que existe essa lei. Existe a lei da transmutação. Se é uma lei, existe a possibilidade de haver uma troca em nós. Isso nós temos que saber. Temos que saber. Agora, por enquanto, esta lei está sendo aplicada ou vem sendo aplicada quando existem dois seres internos muito conscientes. Isto é, aquele que sai e aquele que entra devem ser seres conscientes, com uma certa evolução. Inclusive porque um ser que está num corpo, como nós estamos num corpo, já há algum tempo, esse ser interior tem que estar já no ponto de não estar apegado pelo corpo. Senão vai acontecer aqui um puxão que a coisa não sai. Então precisa que realmente o ser interior já seja evoluído. E aquele que vai chegar também seja evoluído. Evoluído ao ponto de saber que ele vai entrar num corpo que não foi feito para ele. Foi feito para um outro. Então ele vai saber que ele vai ter que se adaptar naquele corpo. Ou ele tem uma flexibilidade já muito grande, então ele entra e já começa a funcionar tranquilamente, ou então ele vai ter que se adaptar um pouco. E quando ele tem que se adaptar um pouco, nem sempre o ego daquele que desencarnou fica consciente. Ele fica sabendo muito depois, senão ele implica com aquele que entrou. Por isso é que essas coisas se dão com seres de um certo nível. Isso precisa ter um certo nível para passar por esse processo. Então, quando se fala de transmutação, a gente não pensa, que bom você ser transmutado. Não, não sei. Não sei. Não sei como está a sua alma. Porque a alma que cede o corpo não pode ter outro corpo físico feito por ela enquanto esse não estiver desocupado. Porque o átomo permanente fica neste. Existe um átomo permanente, eterno, que faz todos os nossos corpos. Então, o átomo permanente fica lá no corpo.
Se eu cedo meu corpo para alguém neste momento, eu não posso fazer outro corpo. Então, isto são coisas que se deve saber, porque senão a gente fica sabendo que existe uma lei dessa e sabendo que a gente pode ser transmutado. Tem gente que fica pedindo para ser transmutada. Isto é, quer fugir do corpo. Ela não gosta, então ela quer fugir. Então ela quer oferecer o corpo para uma outra alma. Imagina que negócio, hein? Olha, gente, na vida espiritual não se faz negócios. Vocês estão ouvindo bem isso? Vida espiritual não é vida humana, não é vida de negócios. É aqui na vida humana que tudo é negócio. Ou quase tudo é negócio. 99,9% é negócio. Vida espiritual não é isso. Em vida espiritual não se faz negócio. Na vida espiritual se é ou não é. Então, como podemos nos preparar para a transmutação? É sabendo que esta lei existe e pronto. E se de repente você a ver aplicada, existe, é isso. É como tomar um copo d'água, você é transmutado, pronto. Nós temos que ser simples, simples. Ser simples não é só andar enrolado num lençol e descalço. Não é só isso. Nós temos que ser simples mentalmente. Temos que nos despojar. Aqueles que amam São Francisco de Assis têm que ser aquilo na mente. Começar na mente, hein? A mente tem que ser simples como aquilo. Aí sim, aí a gente vai começar a entender certas coisas. E nos tempos atuais, como se pode compreender os últimos serão os primeiros? Uma pergunta muito boa para nós. Os últimos, aqueles que se chamam os últimos, são aqueles que ainda não estavam despertos ou que ainda não estavam decididos. Todo mundo já se decidiu, todo mundo está pronto, mas tem sempre os últimos que despertaram agora ou ficaram prontos agora. E quando eles verem que se atrasaram um pouco, eles fazem um tal esforço, eles se entregam de tal forma a esse movimento evolutivo que chegam primeiro do que nós. Por isso os últimos serão os primeiros. Porque muitos de nós pensam assim: eu já estou salvo, eu rezo o dia inteiro, eu não faço mal para ninguém, imagina, hein? Eu não faço mal para ninguém, eu sou positivo, eu já estou bem. Pois é. Ilusão, problema mundial. E aquele que acha que estava perdido, dali a pouco ele está lá longe, você ainda está aqui. Porque ele tomou impulso agora. E ele acha que se atrasou. E nós não, nós achamos que estamos caminhando. Nós estamos caminhando. Depois eu já tenho tantos créditos kármicos. Eu não tenho que me preocupar com nada, não. E se a transmutação pode se dar sem que estejamos conscientes da sua ocorrência? Sim, já se explicou por quê, né? Porque se nós fôssemos conscientes, atrapalharíamos. Conscientemente, criaríamos obstáculos. Então, não se sabe de nada e vai se sabendo aos poucos. E isso se dá até por gente consciente, sabe? Aqui já houve uma conferencista que, quando passou por aqui, explicou tudo, como ela foi transmutada, porque é muito consciente disso. E ela disse que, apesar de tudo, toda a consciência dela, ela só soube muito depois. Ela foi percebendo que foi transmutada. Essas coisas não têm regra fixa. É muito importante a gente saber que não há regras fixas para essas coisas. Se os mantras antigos ainda são capazes de evocar alguma energia positiva, curadora e transformadora em nós, não são os mantras. Somos nós que temos que estar na atitude. Então, se você acha que um mantra antigo já é desvitalizado, então não use, porque ele está desvitalizado para você. Depende da nossa atitude.
da nossa atitude. Há pouco tempo atrás, houve uma indicação. Vocês têm que pronunciar o Pai Nosso em aramaico. O Pai Nosso já é uma coisa que a gente precisa pronunciar com cuidado e sabendo como é que se pronuncia. Em aramaico. Então vocês veem que os mantras antigos estão vivos. Mas se nós formos universais na consciência, não sei se há mantras antigos ou modernos. Depende da universalidade da nossa consciência. Porque se estão pedindo Pai Nosso em aramaico, é porque o mantra antigo não está aí. Agora, não sei se para todos. Não sei se para todos. Principalmente esses mantras antigos que foram traduzidos, aí não se sabe como eles foram traduzidos, segundo a cabeça do tradutor. Mas para isto não há regras, não. E depois não existe o Om. Desde quando existe o Om? Parece que nas cavernas já tinha a forma de dizer Om, e já havia. E o Om ainda está aí, não é? Agora, não sei, o próprio tibetano, quando transmitiu a grande invocação, a uma certa altura ele disse: pronto, terminou o tempo desta oração, ele mesmo. E deu outra, que também terminou. Agora, há seres que fazem a grande invocação até hoje e eles estão na grande invocação. Se o tibetano disse a grande invocação terminou o seu tempo, eu vou lá ler a grande invocação para ver se eu entendo por que aquilo terminou o tempo. Se eu entendo, é porque não é mais para mim. Agora, se eu não entendo por quê, lendo aqui, se eu não entendo, então é porque eu posso continuar usando, por que não? É uma mensagem da fraternidade branca aquilo, não é? Agora, como a fraternidade branca se baseia na verdade, ele tem que dizer que passou o tempo daquilo porque é verdade. Ele tem que dizer a verdade. Mas não quer dizer que não seja útil para alguém. Não quer dizer que não se possa fazer a grande invocação. Nós temos que aprender a refletir. Mas refletir com o coração. Cuidado, hein? Cuidado não ficar refletindo com a cabeça só, porque a nossa cabeça é muito viciada. Na nossa cabeça tem até cruzezinhas de sífilis. Vocês sabem disso, né? A sífilis é uma das doenças da humanidade. A sífilis é uma doença da humanidade. Então cuidado com a cabeça, porque lá deve ter cruzinha. Não parece, faz exame e não encontra, mas tem. Senão as cabeças estariam um pouco mais ordenadas. Uma cruzinha deve ter lá também. Então cuidado com a cabeça. Use a cabeça, não tenha medo de usar a cabeça, mas confira no coração se é mesmo. Coração não engana, não. Coração não engana. A alma, né? Quero dizer, a alma que está lá no coração.